Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Literatudo. Eu sou Fernanda Freitas e hoje aqui comigo o professor Norberto para a gente mergulhar num caso que é, olha, de arrepiar. Olá, Fernanda. Olá a todos. O caso de hoje ele desafia qualquer explicação fácil. Totalmente. O material que a gente tem hoje é pesado. O título da fonte principal já diz tudo. Eu, Pierre Rivière, que degolhei minha mãe, minha irmã e meu irmão. É o começo de uma confissão, né? Mas é muito, muito mais que isso. A nossa fonte é um dossiê sobre um crime real, um parricídio triplo, que chocou uma aldeiazinha na França lá no século XIX. Mas o que torna a história realmente maluca é quem resolveu desenterrar esse caso quase 150 anos depois. Ninguém menos que o filósofo Michel Foucault. Exato. Caso por ser tipo um crime do século, sabe? Daqueles que saíam nos jornais de Paris. Pelo contrário, era um caso provinciano, quase esquecido. O que fascinou Foucault e a equipe dele foi a descoberta de um arquivo judicial, assim, incrivelmente completo. É isso que eu acho impressionante. Numa época com registros tão precários. Eles encontraram tudo. Os relatórios frios, burocráticos do juiz de paz, os pareceres médicos, os depoimentos confusos e assustados dos vizinhos, e a joia da coroa, o que transforma tudo, um memorial. Dezenas de páginas escritas pelo próprio assassino. Um camponês de 20 anos, praticamente analfabeto, que de repente produz um texto de uma complexidade e beleza, que é até assustador dizer isso, né? Completamente. E é por isso que a nossa análise aqui não é só fazer um true crime e ficar recontando os detalhes sangrentos do que aconteceu naquele dia 3 de junho de 1835. O que a gente vai descobrir é que a verdade sobre esse crime, na verdade, nunca existiu. O que existiu foi uma guerra de narrativas. Uma batalha de discursos, como o próprio Foucault chamou. E o vencedor dessa guerra decidiria o destino do Pierre Rivière, se ele era um monstro para guilhotina ou um louco para hospício. A arma nessa guerra? As palavras. Isso mesmo. E o que torna essa batalha tão rica para o Foucault é que cada documento no dossiê não é uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa, sabe? Não é harmônico. Não é. Cada documento é uma arma apontada para os outros. Todos estão em conflito. A justiça, a medicina, a opinião da aldeia e, claro, a voz do próprio criminoso. É um choque frontal de diferentes formas de poder, todas tentando impor a sua própria verdade. Ok, vamos destrinchar isso, porque essa ideia de documentos como armas é muito poderosa. Como que essa luta acontecia na prática? Bom, vamos pegar os médicos, por exemplo. Naquela época, a psiquiatria estava nascendo, né? Tentando se firmar como ciência. Aí eles chegam no caso Rivière com um conceito novo e super controverso. A monomania homicida. Monomania? A ideia era que a pessoa podia ser normal em tudo, menos num ponto específico. Exatamente. Uma pessoa podia ser perfeitamente racional em todos os aspectos da vida, exceto por um único ponto de loucura, um impulso irresistível de matar. Espera aí, monomania, isso soa como algo que um advogado de defesa, adoraria usar. Como que os juízes viam essa teoria? Exatamente como você imagina, com uma desconfiança enorme. Para um magistrado do século XIX, treinado na lógica da razão, do livre-arbítrio, isso soava como uma desculpa esfarrapada. Claro! Como alguém pode ser são e louco ao mesmo tempo? Isso. Então você já tem aí uma grande batalha. Os médicos tentando provar a existência dessa nova forma de loucura. E os juízes resistindo, vendo sua maldade e crueldade onde os médicos viam patologia. E os próprios juízes também não estavam em terreno muito firme, né? Não, de jeito nenhum. Eles estavam lidando com uma ferramenta legal que era relativamente nova, as circunstâncias atenuantes, que permitia ao júri modular a pena. Ou seja, ninguém ali estava segura do que estava fazendo. E os vizinhos? Onde que eles entram nessa história? Eles não eram nem médicos, nem juízes. Só pessoas comuns que viram o horror acontecer do lado de casa. A voz deles é talvez a mais caótica e a mais fascinante.
Eles não usam o jargão da lei nem da medicina. Eles usam a linguagem da moralidade, da religião, da superstição. Para eles, o Rivière não era um monomaníaco, nem um réu. Ele era o quê? Estranho. Isso, ele era estranho, imbecil, esquisito, talvez possuído pelo demônio. Eles descrevem o comportamento dele com uma riqueza de detalhes que os laudos oficiais não capturam, sabe? Mas cada descrição já vem carregada de um julgamento. Eles estão tentando dar sentido a algo que quebrou completamente a lógica da vida deles. E no meio de tudo isso, no centro desse furacão de discursos, está o próprio Pierre Rivière. Foucault diz que ele não era só um objeto passivo sendo analisado, né? Ele era um jogador ativo nessa guerra. Um jogador brilhante e complexo. Ele usa várias máquinas de guerra, como o Foucault chama. Primeiro, o próprio crime. Ele não mata por impulso. Ele planeja o ato para que seja espetacular, para que seja contado, para o nome dele entrar para a história e, principalmente, para libertar o pai. E depois? Depois, na prisão, ele usa a segunda máquina, a simulação. Ele finge ser louco nas conversas, dá respostas desconexas, tenta enganar os primeiros médicos e então ele saca a sua arma mais poderosa, a terceira máquina, o memorial, o texto. O texto, que ele escreve supostamente para contar toda a verdade e desfazer a mentira da loucura dele, mesmo que isso o levasse direto para a morte. É um jogo de xadrez em múltiplos níveis e é impossível saber onde termina a estratégia e onde começa a loucura. E vamos falar desse texto, porque Foucault e a equipe dele confessam que foi o que os deixou completamente boquiabertos. Ele diz: mas simplesmente a beleza do manuscrito de Rivière, tudo partiu de nossa estupefação. O texto começa de uma forma que congela o sangue, com uma clareza brutal. Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, e querendo tornar conhecidos os motivos que me levaram a esta ação, escrevi toda a vida que meu pai e minha mãe levaram juntos desde que se casaram. É uma abertura genial. Ele se apresenta pelo crime, mas imediatamente muda o foco para a história dos pais. Ele está dizendo, para entender meu ato monstruoso, vocês precisam entender o sofrimento que o gerou. E a partir daí ele desenrola uma crônica familiar detalhadíssima, cheia de humilhações, brigas, injustiças que o pai sofria. É um texto de uma lógica, assim, implacável. Cara, isso é um paradoxo incrível. Quer dizer que a mesma habilidade dele de escrever um texto claro, organizado, quase literário, foi usada como a principal prova para mandá-lo para a morte. É como ser punido pela própria inteligência. Exatamente. Para o promotor e para o júri local, a resposta era óbvia. Um louco não poderia escrever com essa clareza, com essa memória, com essa estrutura. Portanto, ele não era louco. Era um monstro. Um monstro calculista que merecia guilhotina. O memorial se tornou a prova cabal da sanidade dele e, por consequência, da culpa. Mas aí é que a história dá uma viravolta. Como assim? O dossiê chega em Paris. E nas mãos dos maiores especialistas em doenças mentais da França, a interpretação se inverte completamente. Para psiquiatras como o famoso Dr. Esquirol, que era, a maior autoridade em loucura na França naquela época, o próprio ato de cometer um crime tão horrendo e depois escrever um texto tão elaborado para justificá-lo... Não era prova de razão. Não era. Era o sintoma supremo da loucura. Um delírio de grandeza, uma lógica paranoica perfeita em si mesma, mas completamente desligada da realidade. O texto que o condenou em Caen se tornou a prova que poderia salvá-lo em Paris. É incrível como um texto pode ter tanto poder. E esse poder todo veio de uma pessoa que os vizinhos descreviam de formas bem bizarras, para dizer o mínimo. Que tipo de comportamento eles relatavam antes do crime? Ele já era visto como estranho? Estranho é pouco. Os depoimentos pintam o retrato de um jovem completamente isolado, atormentado. Havia uma crueldade metódica com animais que chocava a todos. Ele não apenas matava pássaros e rãs, ele os crucificava, pregando os bichos ainda vivos em árvores. Ele mesmo admite no memorial. Tinha prazer nisto. É difícil até de processar uma imagem dessas. Mostra uma crueldade que vai muito além de uma travessura de criança. E os relatos ficam piores.
Um vizinho contou um episódio que parece saído de um filme de terror. Ele entrou na casa dos Rivière e encontrou o irmão mais novo do Pierre, de uns 7, 8 anos, com os pés amarrados na cremalheira da lareira. Aquela corrente de metal que segura as panelas, com o fogo aceso embaixo. A criança gritava de dor e o Pierre andava pela sala rindo que o vizinho descreveu como o riso dos imbecis. Espera aí, o riso dos imbecis. Essa é a descrição exata do vizinho. Isso é muito específico. Isso já não é uma interpretação, um rótulo em vez de uma descrição pura. Exatamente. Você pegou o ponto. O vizinho não diz só, ele estava rindo. Ele qualifica o riso. Nesse pequeno detalhe, o riso dos imbecis, ele já está aplicando um diagnóstico, uma sentença. Ele está dizendo, este não é um riso normal. É o riso de alguém que não bate bem. Cada depoimento é uma microinterpretação. Faz todo sentido. E as esquisitices continuavam. Ele era visto no jardim cortando cabeças de repolho com um pedaço de pau enquanto gritava comandos militares. Direita, esquerda, direita. Nossa. Tinha pavor de mulheres, fugia delas gritando. Uma vez, uma vizinha se sentou perto dele e ele correu para o outro lado da sala gritando, o diabo, dizendo que o diabo estava na lareira. E tem a história da Calibine, certo? O que era isso? Ah, sim, a Calibine, isso para mim mostra a mente peculiar dele. Ele inventou um instrumento, uma espécie de arma para matar pássaros. Mas não bastava inventar o objeto, ele precisava inventar um nome para ele. E ele explica no memorial que se preocupou em encontrar um nome que não pudesse designar nenhum outro objeto. Ele queria um nome único para uma criação única. Isso. O que, convenhamos, é um nível de esquisitice bem específico, né? Não basta inventar a arma, tem que inventar um nome único para ela, que só exista no universo dele. E mais uma vez, eu imagino que para os juízes e para os médicos, esses mesmos fatos significavam coisas completamente opostas. Completamente. Para a acusação, a crucificação de animais era a prova de um instinto de ferocidade. O treinamento de um futuro assassino. O episódio com o irmão era a prova de uma natureza perversa. E para os médicos? Para os médicos, como o Dr. Vastel, que foi um dos primeiros a examiná-lo, tudo isso eram sintomas claros de uma alienação mental que vinha desde a infância. Ele apontava o histórico familiar. A mãe é descrita como excêntrica, um irmão quase completamente idiota e a própria justificativa do Rivière para o crime era a cereja do bolo para a tese da loucura. Há de se ver como um herói. Exato. Ele se via como um herói, um libertador, comparando seu ato a figuras bíblicas como Judite, que decapitou Holofernes para salvar seu povo. Para os médicos, isso era um delírio megalomaníaco de livro. E como foi o crime em si? O que os relatórios dizem sobre aquele dia? O relatório do juiz de paz é frio, técnico e, por isso mesmo, devastador. Ele descreve a chegada na casa da família. A mãe, Victoire, está caída perto da lareira. O mingau que ela preparava ainda borbulhando no fogo. A irmã, também chamada Victoire, está sentada numa cadeira com o bastidor de fazer renda ainda no colo. Como se tivesse sido interrompida. Exatamente. E o irmão mais novo, Jules, de 8 anos, está caído de bruços no chão. Todos com golpes profundos no pescoço, feitos com uma bodorre, um tipo de foice. A brutalidade do ato é inescapável. E depois? Depois do crime, ele foge para as florestas e vaga por um mês, se alimentando de raízes, do que encontrava, até ser finalmente capturado. O julgamento é rápido. Apesar dos esforços da defesa para provar a insanidade, o júri o considera culpado de todos os crimes. A sentença é a mais severa possível, a morte na guilhotina, reservada aos parricidas. Mas ele não foi executado. O que aconteceu? A batalha de discursos continuou. O dossiê, com o memorial no centro, circulou entre os médicos de Paris. A pressão da comunidade médica, liderada por figuras de peso, foi tão grande que chegou até o rei Luís Felipe. E o rei interveio. Sim, convencido pelos argumentos de que se tratava de um caso de loucura e não de maldade, o rei comuta a pena para prisão perpétua. O texto de Rivière, que o condenou, acabou por salvá-lo. Que reviravolta! E o que aconteceu com ele? Ele viveu mais alguns anos na prisão
e por fim se enforcou na cela em 1840. É um desfecho trágico, mas o que mais me intriga é a decisão final de Foucault e sua equipe ao apresentar todo esse dossiê no livro. Eles se recusam a dar uma interpretação final, eles não dizem se Rivière era louco ou criminoso. Por que essa recusa? Parece contraintuitivo. Eles juntam todo esse material e depois se recusam a dar a palavra final? A justificativa de Foucault é a chave para entender todo o projeto. Ele diz que, ao lerem o memorial, eles se sentiram subjugados pelo parricida, dos olhos avermelhados. Sentiram uma espécie de veneração e talvez também de terror pelo texto. Para eles, escrever mais um capítulo, uma análise psicanalítica, sociológica ou criminológica sobre Rivière, seria apenas repetir o que os médicos e juízes fizeram em 1835. Exatamente. Seria impor mais um discurso de poder sobre ele. Seria enquadrá-lo novamente, rotulá-lo. Isso. Colocar o discurso do saber acadêmico do século XX acima do discurso do camponês do século XIX. Seria trair o próprio objetivo do livro, que era justamente mostrar essa batalha de discursos em pé de igualdade. Então a decisão foi radical. Foi apenas apresentar os documentos lado a lado. O laudo do médico, o depoimento do vizinho, a sentença do juiz e o memorial do assassino. E deixar que a batalha acontecesse de novo, mas dessa vez na mente de quem lê. Eles não queriam dar a resposta, queriam restituir a pergunta. Então, o que tudo isso significa? Fica claro que este caso vai muito além de um crime horrível do século XIX. Ele se torna um laboratório perfeito para entender como a verdade sobre uma pessoa ou um evento é construída. Não é algo que a gente simplesmente descobre debaixo de uma pedra, né? É algo forjado, moldado e disputado por narrativas em conflito, cada uma com seus interesses, seu vocabulário e seu poder. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar adiante. O caso Rivière nos força a questionar a autoridade dos discursos oficiais, sejam eles da justiça, da ciência, da mídia. O que acontece quando o objeto de estudo, o criminoso, o louco, o camponês silencioso que deveria ser apenas analisado, de repente pega a caneta, se torna o autor e cria uma narrativa tão poderosa, tão bela e tão terrível que desestabiliza todas as outras. Que poder existe em contar a própria história, mesmo que seja a história de um monstro?